Boa tarde a todos. Já já nós iremos começar a Escola de Física de Colisores, tá? Vamos dar uns 2 minutinhos para ver se algumas outras pessoas acessam de último minuto, tá bom? E aí a gente começa. Não vou cheirar você não, Maurício. Não, não cheiro você não. Você está assustado, calma. As horas do exercício. 2 minutos então. 2 minutinhos é tempo. Não, é aqui, né? Olha. Outro momento. Roberto. Essa gravação é limitada do Google Meet? Acho que ela vai mais de 1 hora. Umas 2 horas. Já gravei 1h30 já de aula. Calma. Vamos lá, pessoal. Boa tarde novamente para todos vocês. Iremos começar a Escola de Física de Colisores. Então, queria agradecer a presença de todos vocês. Eu sou o Farinaldo, um dos integrantes do grupo de Física de Partículas e Astropartículas aqui do Instituto Internacional de Física, do UFRN. E primeiro eu já gostaria de agradecer, além da presença de vocês, a disponibilidade do Maurício de nos ensinar um pouco do seu conhecimento, antes dele ir embora. Para quem não sabe, ele está indo embora para o Chile, fazer o seu pós-doutorado, e antes disso a missão dele foi compartilhar um pouco do conhecimento dele para a gente. Então, muito obrigado, Maurício. Pelas palestras, serão mais ou menos, estava tirando uma dúvida para vocês, de mais ou menos 1 hora, tá? Cada palestra, então vai ser bem tranquila. Amanhã, na verdade, que o Maurício vai passar uma lista de exercícios, um exercício, né? 1 ou 2 também. 1 ou 2 exercícios, bem simples, não? Tá? Sobre física de colisores, para ser entregue até sexta da próxima semana, e só vai receber certificado quem entregar esse exercício daqui para sexta da próxima semana, tá bom? Então, essa é a condição para receber o certificado. Então, caso você perca a aula de hoje ou das próximas aulas por algum momento, por qualquer razão, você pode simplesmente entregar esse exercício depois. Essas aulas serão postadas amanhã no YouTube. Nós iremos fazer o upload, colocar no YouTube no canal Astroparticles Natal. Eu vou mandar uma mensagem para todos vocês inscritos. Com o link desse canal do YouTube, você pode assistir no dia seguinte, tá bom? E vamos começar. Valeu! Obrigado, professor, e obrigado a todos pela presença. E agora eu vou começar a compartilhar. Aqui, né? Aí vocês podem ver. Poderiam confirmar aí que aqueles que estão assistindo online, se conseguem ver os slides, por favor. Conseguem, por favor, falar, por favor, se os slides estão sendo compartilhados? Tá bom. Então, como eu disse, como o professor disse, sou o Maurício. Atualmente sou pós-doutorando do SAFIR. E hoje vamos falar um pouco sobre física de colisores, em geral, essa semana. Aqui fiz nos 4 dias, vamos falar em diferentes tópicos relacionados com física de colisores. No primeiro dia, vai ser uma introdução bem geral do que é um colisor e o que significa colidir partículas. No segundo dia, vai ser uma aula mais geral, um pouco matemática, na qual vamos ver o que eu chamei de variáveis cinemáticas, que são uma questão muito importante para saber e interpretar o que nós vamos ver como os resultados proporcionados pelos colisores.
por exemplo, os histogramas, que é a principal coisa que vamos ver nos resultados. Então, para interpretar histogramas, que vamos ver mais para frente, temos que saber cinemática relativista, basicamente. Então, vamos mostrar um pouco disso no segundo dia, que vai ser amanhã. E os exercícios, que pode ser 1 ou 2, certamente 1, obviamente, vai ser relacionado com isso, com as variáveis cinemáticas. No terceiro dia, vamos aprender MATGRAPH, que é um dos pacotes, existem diferentes pacotes, que eles calculam coisas que vou mostrar hoje, do que é importante num colisor. Ele vai calcular essas coisas. Existem diferentes programas diferentes de MATGRAPH que fazem a mesma coisa, só que MATGRAPH hoje eu vou mostrar. Mas, desculpa, no terceiro dia eu vou mostrar, mas não só MATGRAPH. Aí vai estar implicado o PYTHIA, que é um simulador de hadronização, e com efeitos de detector. Então, basicamente, vai ser completo a parte de simulação. E não só isso, vou reproduzir os resultados que foram publicados. Já está disponível o paper ontem, e vai ser reproduzido todo, desde zero, começando hoje, que hoje também vou mostrar uma parte do código desde o início. E no último dia, vamos ver, depois de gerar essas coisas, depois de usar MATGRAPH, como analisar esses eventos. Isso é importante, e vamos fazer uso de Python para isso, e outros pacotes também. Então, como eu disse, hoje é o primeiro dia, então vamos fazer uma introdução à física de colisores. O conteúdo de hoje, especificamente, vai ser um pouco sobre o que é um colisor de partículas, mais ou menos como funciona, entender como se trabalham os físicos de partículas relacionados à física de colisores, e o que é colisionar partículas. Por outra parte, vamos ver os diferentes análises, complexidades que podemos ter na hora de estudar colisores, que eu chamei aqui como níveis de análise para eventos. Aqui já menciono a primeira parte importante, o que é um evento, vai ser aclarado mais para frente o que é um evento em física de colisores, e os diferentes níveis de análise. Depois, é evidente que vamos ter que fazer uma introdução bem breve no modelo padrão de física de partículas. Vou aqui acertar outra pessoa, desculpa. Então vai ser necessário fazer uma introdução ao modelo padrão. Isso não vai ser uma revisão teórica de teoria quântica de campos, mas é necessário ver o que, principalmente, o conceito de Lagrangiana, porque ela vai ser importante para a última parte, que vamos usar um pacote baseado em usar matemática que se chama FineRules para encontrar as regras de Feynman que vão ser exportadas para MATGRAPH. Então, começando com essa definição, eu coloquei aqui uma definição: um colisor de partículas é basicamente uma máquina que é um acelerador de partículas, que é diferente de um colisor de partículas, vai acelerar partículas carregadas e vai colidir, já que entra a definição de colisão de partículas, em pontos estratégicos, seja uma colisão em linha reta ou seja circular. Então, esses pontos estratégicos são estratégicos porque naqueles pontos colocamos detectores para estudar a física que acontece após uma colisão. E, por exemplo, temos colisões de partículas subatômicas. Aqui entra outro conceito mais, e por isso vai ser necessário estudar o modelo padrão, pelo menos uma introdução. Essas colisões geralmente acontecem a altas energias, velocidades perto da velocidade da luz, por exemplo, às vezes em baixas energias também, para fazer outros estudos, mas vamos nos centrar especificamente em altas energias. E basicamente isso, e obviamente falando dos detectores, então aqui sinalizei com cores as palavras-chave que vamos usar durante e analisar hoje, nesse primeiro dia. Então aqui coloquei um vídeo, ele basicamente é música e com algumas descrições sobre o maior acelerador de partículas e o mais potente do planeta nesse momento, que é o LHC. O LHC é um anel de 27 quilômetros de circunferência, no qual ele colide geralmente prótons a uma energia de... Vou só voltar aqui para dar um pause.
como eu disse, 27 quilômetros, ele atravessa basicamente dois países, na fronteira entre dois países, e aqueles pontos estratégicos que eu falei são esses detectores, CMS, ALICE, LHCb e Atlas, e são experimentos desenhados para diferentes propósitos. No caso do CMS e Atlas, são experimentos de multipropósito. Aí acontece principalmente os estudos gerais de física. E isso em relação ao... E ele funciona a uma energia atualmente de 13.7, acho que é 13.7 tera-electron-volts, e colisionando hadrons, né, como prótons, ou como inclusive ions, por exemplo, chumbo, também é possível colidir. E como eu disse, funciona na fronteira entre França e Suíça, e aqui está basicamente o funcionamento. Ele começa com um gás de hidrogênio, ele é ionizado para separar os elétrons, e só ficam os prótons. E os prótons começam a ser acelerados, basicamente. E essa aceleração, eu quis mostrar esse vídeo, porque a aceleração de uma máquina assim é extremamente complexa, e para você estudar física de colisores, você pode fazer desde teoria, desde experimento, mexer nas máquinas aqui, desde simulação, desde fenomenologia, de tudo, basicamente. Então, eu acho que é a melhor aplicação de física de partículas que eu consigo imaginar. Essa aceleração, vou mostrar o principal dispositivo que acelera elas, são as cavidades de radiofrequência, que vou mostrar mais na frente. Basicamente, uma aplicação, essa máquina basicamente é uma aplicação de as leis da mecânica, as leis do eletromagnetismo, em partículas carregadas, obviamente. Tem diferentes circunferências porque anteriormente funcionavam diferentes aceleradores para um propósito específico. Quando termina a vida deles, eles funcionaram para manter a aceleração dessas partículas e passar para um anel maior. Quando terminou a vida útil desse anel, continuou o último, que é atualmente o LHC, que antes funcionava outro experimento aí. Então, é basicamente isso. E, como vou mostrar, ele tem diferentes particularidades de aplicações do eletromagnetismo. Por exemplo, vamos ver, aqui estão os pontos estratégicos que eu falei, os experimentos, e vão colidir em lugares específicos. E essa colisão ela é detectada por detectores. Aqui temos as cavidades de radiofrequência que eu falei, que é a maneira em que as partículas carregadas são aceleradas. Essa cavidade de radiofrequência, ela tem um campo elétrico oscilante, ela vai oscilar. Então, os engenheiros e os físicos experimentais conseguem fazer que, na hora que passa um feixe de prótons, o campo eletromagnético mude, o campo elétrico mude para acelerar esse feixe, mude de novo para meio que impulsar ela. E temos diferentes cavidades de radiofrequência, uma atrás da outra, isso vai fazer a aceleração, basicamente. Então, basicamente, o objetivo desse... Temos também dipolos e quadripolos que vão fazer unir mais o feixe e manter ele estável, basicamente. Então, a mensagem desse vídeo é que uma máquina como essa é extremamente complexa, e em física de aceleradores e em física de colisores, você pode trabalhar na parte técnica desse tipo de aparelho. Já existem, inclusive, pós-graduações totalmente dedicadas à física experimental de partículas. Você pode fazer teoria, você pode fazer simulação. No meu caso particular, eu fiz um mestrado em teoria e depois fiz uma parte em simulação. E por isso que vou mostrar a parte do modelo padrão e a parte de entender as lagrangianas e implementá-las. Então, aqui uma parte muito importante, e aqui na hora em que basicamente nós vemos são sinais elétricas. Essas sinais elétricas são interpretadas e guardadas são muitos dados que precisam ser armazenados e processados. Então, é uma máquina extremamente complexa, basicamente. Então, como é que nós chegamos à teoria para isso? Isso que vai ser mostrado hoje, basicamente. Então, já essa será a última parte do vídeo, vamos continuar. Que basicamente aquele
os dados são divididos em diferentes, como uma colaboração do CERN. As colaborações experimentais são por todas as universidades e são enviados os dados para cada universidade para fazer esse tipo de histogramas que vamos obter no final desse mini curso. Então, nesse contexto, o que vimos nós, e o principal conceito é uma colisão, né? Então, decidi aqui fazer esse esquema bem clássico, que é a colisão clássica entre duas bolas, nesse caso de tênis. E aí faço essa pergunta aberta: qual dos dois casos que aparecem aqui na tela é mais provável de acontecer, de colidir? A nossa lógica clássica diz que o mais provável seria o caso de embaixo. Por que? Essa será a pergunta, né? E isso acontece pelo seguinte, porque se nós traçamos uma área transversal, a área transversal da situação de embaixo é mais provável de acontecer na hora da colisão, tipo, que elas colidem, que elas tenham essa colisão, do que o caso de cima. E podemos modelar isso através da equação de embaixo. Sn seria o número de eventos, e aí introduzimos a palavra evento, que seria uma situação que acontece, seja uma colisão, um espalhamento, por exemplo. Então, a colisão, por unidade de tempo, é proporcional à área. Então, por isso é que a situação de embaixo é mais provável. Esse seria o caso clássico. Mas, como eu falei no início, quando eu coloquei aquela definição de um colisionador de partículas, estamos colidindo partículas subatômicas. Então, a física que acontece nas escalas subatômicas é totalmente diferente. E aí entram as leis da mecânica quântica. Então, de uma maneira meio clássica, vamos supor que esses são dois prótons. E aquela região que está ao redor é como se fosse uma região quântica, no sentido de que aí atuam as leis quânticas. Então, a colisão já depende de outra área, já não é uma área clássica, já não estamos falando de tamanho de partículas, não existe esse conceito de área quântica, de tamanho quântico, o tamanho de um próton não existe como tal. Então, aqui introduzimos um conceito muito importante de partículas, que já não é uma área transversal, mas tem unidades de área, que é a cross-section. A área transversal, né, obviamente, mas em português seria seção transversal, que é sigma, dado aí. Então, é a mesma equação, número de eventos é proporcional à cross-section. O cross-section é o que nós calculamos em física de partículas, usando a teoria e o desenvolvimento da teoria quântica de campos. Então, o número de eventos, o número de espalhamentos, por exemplo, que vamos ter, é proporcional ao cross-section. Entre mais eventos vamos ter, significa que aquela física tem um cross-section maior, basicamente. Então, essa é a mensagem dessas duas diapositivas. Temos um paralelo clássico, que não é válido nas partículas subatômicas, e nas escalas subatômicas temos o cross-section. Então, isso seria para o caso de dois prótons. E também é válido para antes da colisão, como eu mostrei, e depois da colisão. Mas a coisa aqui fica mais complexa ainda, porque depois da colisão acontecem de novo as leis quânticas e vai produzir o seguinte, como estamos mostrando no vídeo. Depois da colisão, onde antes tínhamos unicamente duas partículas, aparecem um monte de coisas que não estavam antes, sabe? Aí, primeiro, como estamos falando de leis quânticas, não existe uma coisa assim como que se chame conservação do número de partículas. Tínhamos duas partículas antes, depois temos um monte de partículas que são determinadas pelas leis quânticas. Então, isso também tem que ser levado em conta na hora da física de colisões. Já estamos pensando em outras coisas que não são meio que intuitivas. Então, esse vídeo mostra isso, que depois da colisão temos um monte de coisas. Inclusive é interessante, temos partículas do estado final que vai reto, outras que vão dando voltas, outras que nem se veem. Então, essas propriedades das partículas, essas também têm que ser levadas em conta nas análises que vamos dar posteriormente. Então, aqui temos a equação, aquela que eu falei.
o número de eventos por unidade de tempo, ele é proporcional a cross-section, como falei inicialmente. Qual é essa constante de proporcionalidade constante, ou pelo menos aquele parâmetro que depende do tempo, que relaciona o número de eventos por unidade de tempo com cross-section? Então, para retirar nessa primeira equação, a proporcionalidade, colocamos esse parâmetro chamado L, que também depende do tempo. E os físicos de partículas, quando estudamos física de partículas, chamamos essa proporcionalidade como luminosidade instantânea. Para interpretar a luminosidade instantânea, que é o primeiro parâmetro que vamos introduzir em relação à física de colisões, emitiu um som aqui. Você consegue ver? Não é nada. Como é? Várias pessoas querem participar da chamada. Vê ali embaixo. Pode ser também. Permitir. Aqui, né? Porque daqui não consigo ver muito. Pronto. Então, estava falando que a luminosidade instantânea, ela depende do tempo. A luminosidade instantânea. E vamos interpretar usando análise dimensional. O que é uma luminosidade instantânea? Lembre-se, o número de eventos é proporcional a cross-section. Entre mais número de eventos vamos ter, significa que aquela física que está dentro do cross-section é grande, esse parâmetro. Analisando dimensionalmente essa equação, esse parâmetro N, ele é o número de partículas, então ele não tem dimensão. O número de partículas. O tempo, obviamente, unidade de tempo, né? Então, na parte esquerda temos número de partículas por unidade de tempo. Então, na parte direita também vamos ter número de partículas por unidade de tempo. Então, se cross-section, como eu falei, tem unidades de área, significa que luminosidade tem que ter inverso de área e inverso de tempo. Então, é como se fosse número de partículas por unidade de área por unidade de tempo. Essa é a interpretação da luminosidade. E é importante que ela, como eu disse, depende do tempo. Então, esse número de partículas que atravessam uma área em um determinado tempo, isso é um parâmetro experimental. Isso pode ser melhorado experimentalmente, por dizer de uma maneira. Como? Isso podemos conseguir que os prótons fiquem mais juntos uns com outros. Por isso que estamos tendo, por exemplo, a atualização agora mesmo de alta luminosidade, de maneiras técnicas experimentais, estamos conseguindo juntar mais os prótons para incrementar a luminosidade, porque se estamos reduzindo a área, estamos incrementando a luminosidade, segundo a última equação. Então, esse é um parâmetro experimental. Se nós conseguimos levar em conta todas essas quantidades de eventos nessa área em um tempo maior, por exemplo, um ano, nós já somamos todos esses eventos em todo esse tempo de um ano, já estamos falando já não de luminosidade instantânea, sino luminosidade integrada, que já é todos os dados tomados em todo esse intervalo de tempo. Então, por exemplo, aqui, né? Permitir. Pronto. Então, luminosidade instantânea é isso. Número de eventos por uma unidade de área, por uma unidade de tempo. Agora, podemos pensar aquele diagrama que aparece na parte superior. Temos um conjunto de prótons, ele não é um feixe como se fosse um feixe contínuo, na verdade. Eles são pacotes de prótons separados. Então, por uma frequência que podemos chamar T, o tempo da separação, a frequência entre cada pacote de prótons. E também temos uma quantidade de prótons, N1 e N2. Então, podemos meio que pensar também que a luminosidade ela é proporcional à frequência, ao número de partículas de cada pacote e à unidade de área na qual elas estão atingindo. Então, é uma maneira de pensar a luminosidade também. Outra maneira que está nos livros, inclusive. Vou citar aqui rapidinho.
a luminosidade instantânea, e lembre-se, a luminosidade integrada já seria tomar todas essas quantidades de eventos em um determinado tempo. Por exemplo, na toma de dados do experimento, vamos supor que ele tome dados um ano. Então, todas essas luminosidades instantâneas sumadas durante todo o ano, isso será luminosidade integrada, que normalmente está nos artigos. Vamos supor que são medidos 70.000 partículas, eventos de partículas em um ano. Então, aí aparece a unidade. Luminosidade integrada do experimento foi tal valor. Isso que significa, basicamente. Ao integrar a primeira equação, vemos uma nova equação que eu gosto bastante dela, porque ela proporciona uma relação entre a física teórica e a física experimental. A física experimental, como eu falei, o parâmetro luminosidade já se integrado no tempo, então luminosidade integrada, L, já sem dependência no tempo. E cross-section é um dos parâmetros que nós aprendemos a calcular em teoria quântica de campos. Então, é um parâmetro que dentro tem as leis quânticas, que são os números quânticos, a maneira que elas interagem. Então, é uma coisa muito bonita, porque você, no experimento, só vê vamos supor, quantos fótons você vê no estado final. Isso é medido e transformado em eletricidade, sinais elétricas que você vê no computador. Mas, no final das contas, é uma relação entre física experimental e física teórica através da cross-section. E esse parâmetro vamos levar em conta, vamos ver na hora de programar e analisar nossos dados. Então, outra parte que eu mencionei naquela definição aquela definição inicial de um collider é a parte de detecção. Então, como são detectadas as partículas? Aqui temos um exemplo, um vídeo do experimento Atlas e vão atravessar diferentes partículas. Se aqui não me engano, que eu consigo ver é o elétron que está atravessando nesse momento. Ele vai atravessar, ele está deixando um traço amarelo nesse vídeo, porque ele está mostrando a trajetória através de outros detectores internos, que tem a propriedade de dizer essa partícula aqui tem carga elétrica. Então, ele está deixando o seu traço através dos detectores mais internos. E já quando chega no detector aquele marrom, eu acho que é marrom, é porque a composição desses detectores faz que aconteça um negócio que se chama chuveiro eletromagnético. Então, aí é que podemos ver a identificação de que aqui passa um elétron, sabe? Temos também, por exemplo, esse outro traço verde, ele é um fóton. Então, esse calorímetro eletromagnético tem a capacidade de causar chuveiros eletromagnéticos, obviamente só com partículas carregadas. Agora bem, como o fóton não é uma partícula carregada, eletricamente carregada, ele não vai deixar traços internos. Então, você identifica, já que ele deixou chuveiro eletromagnético dentro do calorímetro eletromagnético, você consegue diferenciar o elétron do fóton, porque o fóton não deixou traços internamente, porque não é uma partícula carregada. No caso de outras partículas, por exemplo, esse vermelho, se não me engano, ele foi um próton. Ele é um próton. Eu iria dizer é um nêutron, não, porque está deixando traços internos. Se fosse um nêutron, não deixaria traços internos, porque ele não é carregado eletricamente. Então, é um próton que está deixando traços elétricos, traços dos detectores mais internos. E está deixando um chuveiro já hadrônico, no calorímetro hadrônico. Então, dessa maneira que identificamos o próton. Se fosse um nêutron, ele vai deixar também um traço de um chuveiro, de hadronização no detector, no calorímetro hadrônico, mas não vai deixar nenhum traço nos detectores internos, porque ele não é eletricamente carregado. Então, aqui estamos falando já de identificação de partículas. Tudo isso vai ser simulado também. Não somente você vê isso na prática, senão também pode simular através de um pacote que eu vou também mostrar, que é muito simples, porque já está tudo programado, já está
Atlas programado, CMS programado, outros experimentos ainda que não estão funcionando, mas já as colaborações deixaram a disponibilidade como funcionaria experimentalmente a máquina. Por exemplo, o experimento CLIC, que nesse experimento está baseado o artigo que eu vou desenvolver nesse mini curso, e outros experimentos como o FCC também tem seu próprio já pacote, como por dizer de alguma maneira, para produzir efeitos de detector nas simulações. E basicamente isso Atlas é um detector multipropósito do LHC, então ele detecta de tudo. Tem outros experimentos como o LHCb que são especializados em detectar quarks B, por exemplo. Não quarks, porque os quarks não são detectados, sino o produto deles, né? Os mesons, os que tenham compostos de quarks B. Então são coisas diferentes. Nesse caso, são multipropósitos, vamos detectar de tudo. Fótons, alguns hadrons, e elétrons, muons, e basicamente isso. Até interessante esse traço branco, ele está tracejado porque ele não deixou nenhuma coisa no detector. Ele, por exemplo, pode ser um neutrino. O neutrino não tem carga elétrica, interage basicamente nada com a matéria, então ele vai sair sem deixar nada no detector. E sabemos que ele passou, não sabemos por qual parte ele passou, mas sabemos que tem que ter neutrinos. Por quê? Porque temos um desbalanço, vamos ver isso amanhã, nas conservações de energia e momento linear. Quando temos uma violação da energia e momento linear, nos compensamos com uma nova partícula, do mesmo jeito que fez Pauli, para propor o neutrino. Aqui podemos fazer a mesma coisa. E vamos chamar isso mais para frente, amanhã, desculpa, como missing energy, energia perdida, basicamente. Agora, passamos à segunda parte, que são os níveis de análise para eventos. Então, como eu disse, não é um curso de teoria quântica de campos, então vamos ter uma noção de isso aqui, que é um diagrama de Feynman. Um diagrama de Feynman, ele não é uma trajetória de partículas, não é tipo, esse elétron está chegando nesse ponto com um certo ângulo, não. Ele é um artilúgio topológico que criou físicos como Feynman para descrever equações do tamanho daqui para a Lua, sabe? Aí ele resumiu tudo isso de forma através desses diagramas. Então são diagramas muito bons para descrever equações. E aqui estamos descrevendo a interação entre elétron e um positron, o antielétron, né? Eles vão interagir, eles chegará um momento que eles interagem quanticamente, eles vão sumir de um momento, vão produzir, por exemplo, um bóson Z ou um fóton, aqui sinalizado por gama. E de novo vai aparecer alguma outra coisa, pode ser elétron-positron de novo, ou pode ser quarks, por exemplo. Quando só temos partículas fundamentais no estado final, nós chamamos isso nível de partons, porque os nossos diagramas de Feynman e os nossos dados que estamos analisando unicamente têm partons, que podem ser quarks, por exemplo. E esse seria o análise a nível de partons. Produzimos uma colisão elétron-positron, vamos ver isso usando MATLAB, que podemos produzir, por exemplo, uma colisão elétron-positron, e no estado final unicamente ter quarks, por exemplo. Isso seria só com nível de partons. Agora bem, isso faz MATLAB, puramente MATLAB, sem usar Pythia e sem usar Delphis, e outros pacotes adicionais, produz unicamente dados, eventos no nível de partons. Como eu disse, nível de partons são unicamente, no estado final, partons, quarks, ou gluons também, que são partons também. Mas também podemos ter elétron-positron no estado final, o muon, antimuon, por exemplo. Tipo, nenhuma outra partícula composta. Aí, inclusive, no nível de partons, podemos fazer estudos de nível de partons ainda no estado final, elétron-positron, muon, antimuon, por exemplo,
ou partons como quarks e gluons, mas podemos colocar radiação, por exemplo, que esse E+, que representa aqui o positron, ele possa emitir um fóton. Imagine que temos um feixe de elétrons e ele emita, antes de colidir, pode emitir um fóton. Isso que se chama Initial Stereo Radiation. Também podemos ativar ou desativar isso nas simulações. E aqueles estados finais podem emitir também um fóton, isso que se chamaríamos Final Stereo Radiation. Então, isso é feito com MATGRAPH e PYTHIA, mas PYTHIA unicamente no caso no caso eletromagnético da QED, da teoria do elétron, né, basicamente, do eletromagnetismo quântico. Então, isso é feito com MATGRAPH e PYTHIA. Agora bem, quando a situação se complica, imagine que aqui esses estados finais são quarks. Nós sabemos que os quarks não são partículas livres. Eles têm que se juntar, ou criar outro par e se juntar, e formar partículas compostas, hadrons, como seria tipo um meson, um baryon. Então, isso pode ser simulado. Esse caso seria mais complexo, que esse seria um nível hadrônico. Já não estamos falando do nível de partons, senão no nível hadrônico. Já no final, aquele estado final, temos de novo, elétron e positron interagem, produzem um estado médio que vai fazer com que apareçam um monte de coisas que já não são quarks, por exemplo, já são partículas compostas. Temos pions, temos kaons, temos um monte de mesons, principalmente. Essa simulação é possível fazer. Isso, na verdade, é o que acontece na realidade, numa colisão de verdade. Não vamos ter, obviamente, quarks livres, vamos ter partículas compostas, como podem ser kaons e pions e outras coisas. Isso aqui, esse nível hadrônico, isso é simulado também, de forma efetiva, por MATGRAPH e PYTHIA. MATGRAPH unicamente não. Você cria a colisão, vamos ver isso, e ativamos PYTHIA para ele ter estados finais de partículas compostas, hadronizados se chama isso, por isso que se chama nível de hadrons. Até aí podemos também fazer uma análise, mas para fazer uma análise mais geral, passamos a um nível mais complexo, que seria nível de detecção. No nível de detecção, nós ativamos MATGRAPH, PYTHIA e Delphis, que é um dos programas que podem fazer simulações de efeitos de detector. Outro programa, por exemplo, pode ser Geant4, também faz a mesma coisa. Temos, no caso, aqueles mesons, aquelas partículas estáveis ou semi-estáveis. Semi-estável pode ser, por exemplo, que sejam suficientemente estáveis dentro do detector. Pois pode ser que elas decaiam fora, mas dentro do detector se considera estável, então por isso podemos considerar elas. E como eu mostrei naquela animação, esses efeitos de detector, eles são simulados por Delphis. Esses efeitos aqui, que se ele deixa um traço nos detectores internos, se passou ou não passou, inclusive podemos ter algoritmos que façam a simulação, por exemplo, de que não foi reconstruído, vamos supor, um elétron muito bem, então o programa faz que esse elétron seja missing energy, uma coisa que não foi detectada, pode ser um neutrino ou não, ou pode ter uma falha naquela parte do detector e não se vê nada, tem um desbalanço da conservação da energia, então tudo isso já está programado, que se chama Delphis. Então nesse caso nós temos os três programas juntos, MATGRAPH, PYTHIA e Delphis, que vai ser o que nós vamos fazer nesses dias. Então, para isso, vamos falar um pouco sobre o modelo padrão, obviamente, né? Nós sabemos que o modelo padrão foi criado porque tínhamos uns dados e tínhamos uma teoria, obviamente, né? Então, essa fusão entre teoria e dados experimentais, fenomenologia, criou o modelo padrão. Obviamente, isso levou um montão de anos, né? Então, o modelo padrão é basicamente um marco teórico fenomenológico, porque temos uns experimentos que precisaram ser explicados. Só que aqui está o nosso interesse, poderíamos ter coisas
além do modelo padrão. Por exemplo, temos aqui alguns exemplos, são vários os cenários que podemos ter física além do modelo padrão. Aqui destaco matéria escura, pode ser inclusive estudada no contexto de collider physics também. Temos os problemas da massa do neutrino, que na verdade pode ser considerado como uma prova de física além do modelo padrão, porque dentro do modelo padrão, a priori, os neutrinos não têm massa, mas sabemos que tem massa, então isso representa a física além do modelo padrão. Temos, por exemplo, a simetria matéria-antimatéria, que também pode ser proposta soluções através de física além do modelo padrão, e todo em conjunto, esses problemas podem estar ligados a um novo bóson, um bóson Z novo, que vamos chamar como Z', que é diferente do bóson Z que temos no modelo padrão. Então, essa é uma das propostas para o artigo que vamos desenvolver essa semana. Então, como eu falei, precisamos mais ou menos ter uma noção não tão profunda, não tão necessariamente profunda, do modelo padrão, que é uma teoria quântica de campos. Então, devemos saber mais ou menos como é que essas partículas interagem, principalmente o que é uma lagrangiana. Esquematicamente, já que é uma introdução ao modelo padrão, a maneira em que a lagrangiana diz como interagem as partículas pode ser representada por esse diagrama aqui. Por exemplo, essas linhas representam, por exemplo, o fóton. O fóton, ele só interage com partículas que possuam carga elétrica, como são os elétrons, por isso que tem uma linha sinalizando uma conexão entre elas. Aqui vemos que não tem nenhuma linha que conecte o fóton com o neutrino, porque o neutrino não tem carga elétrica, mas sim com quarks, sabe? Com bóson W. Com bóson Z não tem linha direta, porque não interage o Z, porque não tem carga elétrica. O bóson de Higgs não interage com o fóton. Então, tudo essa interação, tudo isso que vemos nos experimentos. E isso aí é descrito dentro dessa lagrangiana. Então, a lagrangiana é o principal ingrediente para estudar collider. Vamos partir de collider desde o ponto de vista fenomenológico e computacional. Então, o projeto que vamos desenvolver essa semana vai ser relacionado a esta proposta de experimento, que se chama o CLIC, que é um experimento que foi proposto para funcionar a uma energia, a vários níveis de energia, só que aqui estamos considerando o último nível de energia, o último stage, o último cenário em que ele vai funcionar, porque é o principal cenário onde podemos procurar física nova em altas energias. Ele funcionaria ao redor de 3 teraelectronvolts de energia de centro de massa. Ele faria a colisão de feixes de elétron-positron nessa energia, e funcionando a uma luminosidade integrada de 5 inverso de Atto-Barnes. Depois vamos ver por que é assim. Então, aqui tenho uma animação de como funciona o experimento, e é bastante interessante, porque no início, como funciona o LHC, que eu mostrei, que funciona com cavidades de radiofrequência acelerando, aqui é interessante que esse experimento tem uma nova proposta de acelerar partículas. Aqui na parte superior temos dois feixes de elétrons positros que vamos chamar de feixe secundário. Eles não vão ser usados para a colisão, e os feixes primários vão ser gerados aqui embaixo. Só que esses feixes secundários que estão na parte superior, eles vão ser usados para acelerar as partículas. Por quê? Porque enquanto o feixe primário passe perto do feixe secundário, as partículas de cima vão ser desaceleradas, ou seja, o clique funciona através de um desacelerador de partículas, já não um acelerador de partículas. Então, o feixe secundário, essa parte aqui, vai desacelerar a partícula. Sabemos que quando as partículas são aceleradas ou desaceleradas, partículas carregadas, elas emitem fótons, elas emitem radiação. Então, essa radiação é recebida por o feixe primário, e isso vai fazer que acelere o feixe primário, e fazendo a colisão no centro. Então, essa proposta é, em teoria, melhor e mais novedosa do que ter cavidade de radiofrequência. Então, é uma ótima proposta de um novo acelerador. Ainda não funciona, como eu disse. E aqui já introduzimos outro conceito mais,
que é sinal e background. Background, basicamente, são todos os eventos que você possa imaginar, mas que só involucre partículas já conhecidas, como um modelo padrão. Então, por exemplo, neste primeiro diagrama de Feynman, o A representa um fóton e o Z, o bóson Z do modelo padrão. Então, vamos ver como produzir o nosso background, que vai involucrar fóton e bóson Z, e o sinal, que vai ser um novo Z', que é aquele que eu mostrei no diagrama do modelo padrão, que pode resolver vários problemas em aberto. Então, esse é o projeto que vamos desenvolver nessa semana. E aqui chegamos já... não sei se temos tempo ainda, que também pode ser mostrado depois, professor. Dá para fazer agora, melhor depois. Se programa também pode dar para depois. Uns 10 minutos a mais. Assim. Então, vou mostrar o pacote FineRules. Então, só rapidinho aqui. Eu fiz uma guia de instalação de FineRules e deixamos até aqui, essa parte. Quando vocês descomprimem FineRules, ele vai mostrar basicamente todos esses arquivos. Se nós abrimos Models e abrimos SM, que significa Standard Model, ele é um modelo padrão já implementado. Então, nós abrimos esse arquivo que termina a extensão EFR. Ele é o arquivo que contém as leis da teoria quântica de campos relacionada a esse modelo, que no caso é um modelo padrão. E ele é um código baseado totalmente em matemática. Tudo isso aqui é a linguagem de matemática. Por exemplo, isso aqui é um dicionário de matemática, como o dicionário de Python, mas o dicionário de matemática. E é chamado de Standard Model. Ele foi criado pelos criadores do programa desse pacote de FineRules, e eles implementaram todinho o modelo padrão, de uma maneira hardcore, basicamente. Então, só que não vamos usar essa maneira. Só vou explicar como é que ele funciona. Tipo, temos uma parte aqui de bósons de gauge, aqui podemos, de grupos de gauge. É necessário, temos o grupo abeliano, o 1Y, temos o grupo não abeliano, SU2L, temos o grupo das interações fortes, o grupo SU3 de core. É bom dar uma olhada para entender como é que esse programa está pegando todas as informações dos grupos e das partículas. Aqui, por exemplo, temos esse bloco de partículas. Temos, por exemplo, o fóton, aqui é chamado de fóton. Temos, por exemplo, a letra que é determinada, é diferente das outras letras que podamos ter aqui. Então, A foi escolhida unicamente para fóton, então você não vai usar A em outra parte do código. Temos, por exemplo, a massa dele 0, a largura de decaimento 0, obviamente. É bom e é recomendado usar o PDG, o número de acordo à partícula. O PDG basicamente é um número que uns físicos de partícula decidiram estabelecer para meio que organizar um pouco as partículas, basicamente. O significado significa Particle Data Group. Então, esse número basicamente funciona para ter uma melhor uso, não ficar tão bagunçado, classificação, sim, dos geradores de Monte Carlo. Então, é bom assinar o número correto. Se você não tem uma partícula nova e vai colocar qualquer número, pode colocar qualquer número aí, como se um gato tivesse passado no teclado. Sei lá, assim, né? Ele vai identificar, desde que não seja repetido, está tudo bem. Então, vamos deixar o 22, que é o número do fóton. Temos o bóson Z, temos os dados dele, a massa e a largura de decaimento. Por exemplo, temos o tipo de propagador, que ele vai mostrar como é que, no diagrama de Feynman, um sign seria como
uma onda, né? Um seno. Tipo, como representamos as partículas vectoriais. Então, temos as partículas W, o gluon, temos os ghost, que não vou entrar em detalhe, mas são necessários. Não são necessários, no modelo padrão sim. Mas eles implementaram, por isso eu disse que eles implementaram no nível hardcore. É bom dar uma olhada, estou passando rápido porque não é necessário, já que obviamente se o modelo padrão já está implementado, não vamos mexer em nada, porque o modelo padrão é isso e ponto final, não podemos propor nada novo para o modelo padrão, mas sim física do modelo padrão, baseado nas sintaxes que eles usaram, que é o que vou mostrar. Então, por exemplo, podemos ir ao final. É bom, como eu disse, ler isso e tentar entender como é que funciona. Mas, na prática, vou mostrar agora como é que implementaríamos uma nova lagrangiana. Isso aqui são as lagrangianas do modelo padrão, que nós encontramos nos livros. Por exemplo, menos um quarto de Femini e Feminis, representaria isso aqui. Então, é bem na notação do matemática mesmo. Então, se nós temos, que no nosso artigo, nós estudamos um modelo, três modelos, mas um deles é conhecido como leptophilic, no qual ele unicamente, ele preferencialmente se acopla a leptons. Ele ou não tem acoplamento com quarks ou é muito suprimido. Então, é um modelo leptophilic. Então, temos um Z prime leptophilic. Ele preferencialmente se acopla a leptons e a leptons carregados e a neutrinos do modelo padrão. Então, para implementar, e mais tem a propriedade que nós estudamos aqui, ele tem exatamente os mesmos acoplamentos do modelo padrão. Então, isso faz o quê? Que nós pensemos em uma lagrangiana, tipo, vamos construir a lagrangiana, então, final. Seria a lagrangiana BSM, por exemplo, LBSM, Vision Standard Model. Nós usamos dois pontos igual porque estamos seguindo a mesma sintaxe que aparece aqui, ponto vírgula, aí seria a lagrangiana que já conhecemos e que não vamos mexer em nada, SM, a lagrangiana do modelo padrão que já está aqui definida e não vamos mexer em nada, mais uma lagrangiana que vamos chamar de nova, né? Essa lagrangiana nova, LNU, aqui onde vamos escrever a nova lagrangiana. Então, por exemplo, vamos abrir aqui rapidinho o livro. Maurício, mas alguns minutinhos a gente termina. Se quiser deixar para o próximo. Melhor, sim. Essa parte aqui bem rápida, então. Sim, então vamos deixar essa parte aqui melhor para explicar melhor de uma maneira mais, não tão rápido, porque sim, um pouco mais hardcore, mas vamos deixar isso para a parte de simulação ou para amanhã, se dá tempo. Isso não vai interferir na aula de amanhã, então podemos deixar também para amanhã ou para o dia seguinte. Então, não sei se alguém tenha dúvidas aqui na sala ou na sala do Meet, por favor, podem falar. Falar uma coisa aqui para que todo mundo saiba. Ó, pessoal, talvez vocês tenham percebido, para quem na palestra do Maurício, que o quanto de computação tem na área de física de colisores, né? E vai muito além da física. Por exemplo, tem grandes grupos de pesquisa no país que tem engenheiros, técnicos de informática, transcende a física. Está tendo um concurso, inclusive agora na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro, para contratar engenheiros para o grupo de física de partículas. Então, para você ter uma noção do quão ampla é essa área e o quanto é a área de física de colisores. Então, transcende a física. E também já destaco para vocês, para quem não sabe, que só falta a assinatura do presidente para o Brasil se tornar um membro associado do CERN, oficialmente. Então, vai ter uma verba garantida do governo federal para pagar a pesquisa em física de partículas no país pelos próximos sei lá quantos anos. Então, a área de física de partículas está para passar por uma fase que nunca passou desde a sua existência no país.
Então, digamos assim, um momento muito propício para entrar nessa área, porque o investimento vai ser maior do que já foi em toda a sua história. Então, realmente é uma área muito promissora. E vale salientar, como o Maurício falou no começo, tem vários experimentos que foram propostos para serem o upgrade do LHC. Então, após a era do LHC, tem já teorias, experimentos propostos, como o CLIC, que ele falou, tem outro que talvez sejam até o mais provável, que é o FCC, que é o Future Circular Collider, que já teve uma reunião do CERN segunda-feira passada, onde eles pré-aprovaram a construção do FCC. A gente está falando de um detector que vai rodar até 2060. Então, vejam aí quantos anos de pesquisa financiada, acho que dá para você se aposentar trabalhando em física de colisores tranquilamente. Então, realmente é uma área magnífica. Acho que tem pergunta no chat. Acho que era mais sobre a gravação, não consigo ver isso aqui. O problema é duas perguntas. O que seria colisão na mecânica quântica e como caracterizar a colisão probabilisticamente? O que seria colisão na mecânica quântica? Colisão, como eu expliquei no início, essa colisão na mecânica quântica, ela definitivamente não pode ter aproximações clássicas, como quando nós estudamos na física clássica, mas na mecânica quântica entram outras questões que não são intuitivas. As propriedades quânticas da partícula, por exemplo, quando nós fazemos as colisões em mecânica quântica, especificamente mecânica quântica, devemos considerar outras funções de onda, por exemplo, que não são associadas classicamente, mas quando passamos para outra região como uma teoria mais geral, como a teoria quântica de campos, que podemos chamar ela de mecânica quântica, aí entram as propriedades das partículas subatômicas, como eu expliquei no início. A intensidade das interações dadas por os números quânticos e um monte de coisas mais que seria um curso completo, né? Então, deixa eu complementar a resposta do Maurício. Na mecânica quântica, nós trabalhamos normalmente com funções de onda livre ou presas em um determinado potencial. Mas em cursos mais avançados de mecânica quântica, a gente trabalha com a função de onda perturbada, na presença de um determinado potencial, V. Isso nada mais é do que uma colisão, no final das contas. Você está perturbando uma partícula com alguma coisa, um campo eletromagnético, etc. Só que você vai lembrar bem, na mecânica quântica, quando a gente começa a tratar de uma função de onda perturbada, já começa a ficar bastante complicado. Porque a mecânica quântica que a gente conhece, ela não tem um tratamento relativístico. Ela é uma mecânica quântica mais clássica, nesse sentido. Então, para isso, a gente precisa mudar toda a forma de tratar as funções de onda, que é o que o Maurício está falando, que é a mecânica quântica relativística. E aí, todo o formulário que você aprende no curso de mecânica quântica, ele é quase que inteiro abandonado. E toda a forma de falar de partículas é descrita de uma forma totalmente diferente. É uma nova ferramenta matemática que você usa para descrever partículas e suas interações. Não tem mais aquele H hamiltoniano perturbado. É outra forma, tá bom? Totalmente diferente. E sobre uma pergunta que fizeram sobre o material vai ser disponibilizado, vou pedir para o Maurício mandar esse PDF, eu vou colocar no Google Drive e mandar no e-mail para todos os inscritos, tá bom? Acho que não tem mais pergunta, né? Aqui alguma pessoa, se tiver alguma pergunta... Alguma pergunta, pessoal? Para usar o Firebirds, precisa de uma matemática? Precisa. Repete a pergunta dela. Sim, eu tinha, não sei se tu... Repete a pergunta que ela fez para todo mundo. Sim, iria dizer isso. Eu já tinha mandado uma guia que ela perguntou se precisa matemática para usar Firerules. Precisa sim. E para outros pacotes, preferivelmente Linux também. Essa pergunta é a resposta mais geral. Não só para Firerules. E também recomendo bastante o Visual Studio Code, porque ele tem uma extensão que ele permite ver com cores, bem bonito assim, o código de Firerules. Porque se um editor qualquer, tipo do Gedit, do Linux,
aparece tudo cinza, você não pode saber se fechou bem os parênteses ou não, coisas assim. Sim. Aí, no caso, aquele arquivo que você estava editando agora, ele poderia ser inserido no MadGraph naquela parte de modelos? Sim. Que isso eu vou mostrar depois. Depois de implementar um modelo, você exporta uma pasta, ele passa essa linguagem de matemática para Python, que usa MadGraph, e você copia dentro de MadGraph e pronto. Aí esse modelo vai ser disponibilizado também? Esse card que você vai colocar lá no MadGraph? Sim. Esse de modelo padrão, esse é público. Sim. Esse já está quando você descarga o modelo, o FineRules. E já tem lá no MadGraph? Sim, também. Tá? Você pode mostrar a extensão do VS Code para mostrar? Ah, sim. Qual é o nome dela? Aqui nessa região de extensões, seria esse, VS Code FineRules. Por exemplo, se eu desinstalo ele, aqui diz disable, né? E volto, fica tudo cinza. Aí fica bem, pode cometer erros, sabe? Na hora de... Mas alguém criou essa extensão para dar cores no código e aí fica muito melhor. Peraí, mas isso está dentro do editor normal do Linux, né? De um editor de texto chamado Visual Studio Code, que eu recomendo bastante também. Tá. Então, mas no Gedit também aparece essas cores na função. Também. Só que eu sou o team do Visual Studio. Inclusive eu tenho o Jupyter também executando aí no Visual Studio. Mas obviamente, de preferência, sabe? Qualquer que... Acostumado. Sim. Códigos muito longos também, você não precisa ficar procurando, você acha mais fácil. Sim. Lucia? Eu tinha perguntado porque não ficou muito claro. Eu não sei se eu sei, mas tudo bem. Que são partículas fantasmas. Partículas fantasmas. Ela está perguntando por ghost particles. Elas são necessárias nas teorias para manter invariância de gauge, mas elas não vão representar física. É como se fosse uma artilharia matemática que você introduz para conservar gauge, basicamente. É porque você está acostumado a trabalhar no gauge unitário. O gauge unitário é o gauge no qual as partículas fantasmas já desapareceram. Então, é basicamente assim, para que um propagador de uma partícula, para você obter o propagador de uma partícula, você precisa trabalhar no gauge unitário, ela ser real e tudo mais. Mas tem gauge, tem tipos de conta que você precisa sair do gauge unitário e ir para um gauge físico, ou chamado gauge definement. Então, se você quiser, são casos muito particulares. Usualmente a gente usa o gauge unitário e está com a vida resolvida. Mas são basicamente, quando você tem uma teoria não abeliana, você vai ter partículas que são tipo, lembra os Goldstones, os escalares Goldstones? É uma coisa similar a isso, mas que tem outro propósito físico. Tá? É para garantir que as partículas são reais, tem propagadores finitos, contas finitas, para cancelar algumas infinitos que tem na teoria. Mas quando você tem um gauge unitário, o gauge unitário é o gauge onde os Goldstones foram embora, não é isso? Sim. Pronto, então, esses Goldstones escalares também tem os Goldstones dos bósons de gauge. Também tem eles. São as partículas fantasmas. Mas no gauge unitário a gente nunca fala disso. Uma das pessoas que foram precursores a respeito dos Goldstones, dos fantasmas, foi o Gerald Toft, que é ex-membro do Comitê Internacional do Instituto Internacional de Física. Alguma outra pergunta? Aqui ou no chat? Acho que não. Tá, então só ressaltando para quem está aí presente, Maurício, vê se tem muita gente presente aqui. Faça uma lista de presença, aquele link lá da lista de presença, pessoal. Só para, como falei para vocês, quem chegou atrasado,
O que vai ser necessário para ganhar um certificado será a entrega de um exercício ou dois que o Maurício vai passar amanhã, tá? Só isso já garante o certificado, vocês não precisam estar, por alguma razão, presentes durante todas as aulas. Mas eu queria fazer essa lista de presença, pedir para ele passar aqui depois, até para eu ter uma prova de que esse evento realmente ocorreu e tinham pessoas aqui presentes só a fim de burocráticos, tá bom? Certo? E eu ressalto, desculpa vocês que estão online, mas a gente vai ter uma tapiocazinha lá embaixo esperando a gente. Certo, então não tem mais perguntas. Aí está a lista de presença. Beleza. Por favor, pessoal, cliquem aí nesse link da lista de presença e preencham só o e-mail e o nome, tá? Quem deixou de fazer por alguma razão não tem nenhum problema, manda para a Bahia, né? Tem gente pedindo mandar para Tapioca para a Bahia. Eu consigo acessar o link. Esse link é público, professor? Não. Aí. Não, mas ele está logado no meu, talvez. Coloca ali, ó, tá na conta. Vamos ver. Não pode ver, né? Tá, eu tive problema com o link. Então depois eu mando outro. Tá? Não tá abrindo. Depois eu mando outro. Isso aí é só para fins, para provar que o evento existiu. Os desenhos já estão no final. Beleza, pessoal. Até amanhã às 3 horas da tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Tá, tchau. Tá acabando, viu, Neito? Amanhã às 3. Perdi a hora, professor. Desculpe, mas ainda continuo ocupando a primeira fila, viu? Tá certo. Amanhã às 3 horas. Valeu. Olha, tchau. Obrigado. Pode gravar? Para gravar, Maurício? Seria... Aqui. Ah, tu parou. Parou de gravar. Para a gravação ali. Fica lá.